Olá, seja bem-vinda a mais um Papo Mindful. Tô aqui, gente, para conversar hoje com uma pessoa muito querida, que é a Eveline. A Eveline, ela é aluna do MESEN, então sejam todas muito bem-vindas, porque hoje a gente vai ouvir uma mulher que realmente tem feito um caminho muito lindo, né? Deixando essa reatividade de lado, essa reatividade no passado e aprendendo cada vez mais a ser uma mãe mindful. Ela já chegou, ela já tá. Boa tarde, Fê. Ela já tá solicitando aqui, ó. Linda, Eveline. Vamos conhecer um pouquinho mais, né, gente? Esse processo de maternarmos com mais gentileza, seja com as nossas crianças, seja com a gente também. Oi, Cris, seja bem-vinda. Olha ela que belíssima, gente. Essa mulher é o poder. Ai, Ana, não fala nem assim. Se você tivesse me visto há uns 10 minutos atrás, quando eu entrei aqui, e o pessoal estava me ajudando, né? Porque eu não. E daí é isso, eu tô aqui tentando, ah, talvez, compartilhar um pouco do que você está falando com as meninas, né? Te ajudar. Eu vou fingir que a gente está no nosso encontro semanal, tá Tá bom? bom, tá ótimo. Pode fingir, porque a gente tá aqui só entre eu e você Tá. mesmo, tá? Eu tô aqui, imagino. Mas olha só, quero te agradecer, viu? Você é muito querida, você sabe disso, que você é uma pessoa. Você é um dos muitos encontros, assim, com mulheres muito potentes, muito. De uma gentileza, de uma beleza, que, assim, o Mezen tem me permitido. E eu fico muito feliz mesmo de poder caminhar com você. Quero te agradecer porque você é muito gentil comigo sempre. Imagina, imagina, né, assim, eu estava comentando que você está me dando a oportunidade de talvez ficar mais nessa linha de frente, porque todas nós precisamos, e tem gente com uma personalidade um pouco mais calibrada, mais diferenciada, que precisa de ainda mais uma ajuda, e você tem me permitido isso através do Mezen. Vocês estão me escutando direito, Ana? Eu não sei como é que funciona. Tá dando para entrar tudo tranquilo aí? Tá, Tô ótimo. te vendo bem, a câmera tá ótima, tô te escutando bem. Gente, se vocês soubessem onde está a minha câmera, eu não sabia que live tem que ser só pelo celular. Eu coloquei em cima de uma peça de Lego que eu estava fazendo com a minha filha ontem. Socorro! Eu tenho que arrumar aqui os suportes, enfim. Isso, isso. Ah lá, ó, a Renata falando assim, ó. Concordo, uma linda dentro e fora, ela é mesmo, né, Renata? Tá aqui, ó, perfeito. O pessoal tá falando, a Cris tá falando, a Fernanda tá ótimo. Tá Muito bom. Então vamos lá. Então vamos bom começar essa falar, live. né, Eveline? Enfim, a sua história é muito linda. Eu até coloquei como título aqui dessa live a seguinte questão: é possível a gente maternar com alegria? E eu trouxe esse recorte de uma fala sua comigo um dia desses, quando você foi me dar um feedback sobre o Mezen. Mexeu muito comigo, assim, porque eu falo aqui muito sobre a mãe reativa, né? E ver você trazendo o extremo oposto dessa reatividade, porque eu sempre falo assim, a mãe reativa, ela tá sofrendo, né? E te ver deixando aflorar e experienciando essa maternidade com alegria e me dizendo isso tão consciente foi muito lindo. Então, eu tô vendo aqui, ó, Elda, a Lu, Gui Gonzaga, tô aqui, patroinha, o pessoal tá falando com você aí, ó. Luciana, acho que Elda é a minha mãe. A Elda é a minha mãe, Ana. Oi, mãe! Maravilhoso. Então, a gente vai ouvir hoje a sua história, né? O seu percurso como mãe nesse lugar aqui também que a gente se encontra, que é o Mezen. E eu queria te perguntar isso, assim, primeiro que se apresente, né? Fala um pouquinho, assim, que você tem muitas particularidades, assim, no seu contexto, né? Da sua realidade, assim. Então, conta um pouquinho, quem é a Eveline, e quem é a mãe Eveline, a mulher Eveline, onde você tá. Olha, gente, a Ana vai deixar eu falar, né? Então, joia, vamos lá. Eu botei até aqui um note para eu não ficar falando muito, porque eu adoro conversar. É, Ana, eu sou uma pessoa que eu decidi ser mãe muito nova. E acho que a gente decidir ser mãe é uma coisa assim que às vezes não é consciente da maioria das mulheres. Acontece, ou você tá num relacionamento, você às vezes talvez nem deixa isso no teu plano da tua consciência. Mas eu sempre fui um pouco diferenciada nisso. Eu sempre falei assim, não, um dia eu vou ser mãe. E quando eu for mãe,
vai ser um período de investimento para mim. E assim, o que me chocou é que quando eu me tornei mãe, desde a gravidez, vamos voltar lá para o começo, eu vi que o negócio não era nada do que eu estava pensando, que não era nada fácil. E assim, eu fiquei muito decepcionada comigo. Eu falei, nossa, então é assim? Por que que ninguém me falou antes? Nossa, é, é, e assim, uma que você está falando, eu tenho particularidades, né? Eu sou casada com um psicólogo que se especializa em criança. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto que me diferencia nisso. Porque eu tinha esse espelho, assim, sem querer, mas estava ali, aquele Uhum. espelho, de alguém tentando me dar esse feedback de como eu deveria ter esse papel. Então, eu me encontrar como sendo eu, a mãe, Eveline, que vou estar lá com as minhas filhas, vou educá-las, enfim, demorou um pouquinho. E aí, quando eu vi que eu estava falhando, que eu estava, assim, levando vários tapas, assim, eu lia livro, eu fazia isso, fazia aquilo, mas não é fácil, não é fácil. E uma das minhas maiores dificuldades foi, assim, enxergar que quando a gente não tem tempo, porque, assim, eu não sei como que é com as pessoas, assim, aí no Brasil assim, é um ritmo também bem pesado. Se você quer trabalhar, se você quer ter o seu autocuidado, que é uma coisa que a gente gosta de conversar no nosso grupo, né? A gente contar entre nós do Mezen, a gente fala, nossa, mas cadê aquele tempo que eu tomava aquele meu banho gostoso e ficava assim? Isso tudo acaba. E assim, mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura. E apesar de eu ter escolhido ser mãe tão conscientemente, eu ver que o negócio estava que o jogo estava embolando no meio do campo, foi assim. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu tô precisando de muita ajuda. E assim, era uma ajuda que eu tinha que conectar realmente algumas coisas. Porque a minha alegria foi pro espaço. Eu falei, era o que eu queria, eu deixei de trabalhar, eu deixei de fazer tanta coisa porque eu queria ser mãe. E aí eu tava vivendo a minha função no dia a dia, e aí começou a entrar Uhum. muito pensamento negativo, muito auto-julgamento, muita crítica. E aí começou realmente a entrar um período bem assim, bem dark, bem confuso. E eu tava me perdendo, e eu falei assim, e agora? E, e foi aí que a gente aí como uma das coisas que a gente sempre fala, isso é um processo, eu não acho que é uma coisa que a gente acorda, sabe? Um bom dia e falar assim, olha só, eu acho que são várias coisinhas que vão acontecendo que você vai acordando. Te dar um exemplo, gosto de falar de exemplo, né? A Eva, minha filha tem 6 anos, eu tenho duas meninas, eu tô falando e tô me apresentando. A Eva tem 6. E eu, assim, com a Eva, é como a gente é com o primeiro filho, né? Eu tenho que fazer tudo perfeito, eu queria ser a perfeitinha. Quando ela virou pra mim e ela disse pra mim assim, eu não gosto de você. E assim, eu falei, nossa. Então, assim, foram vários wake-up calls, vários momentos de, opa, alguma coisa tá desencaixando. E tinha a ver comigo, entendeu? Às vezes até eu estava fazendo as coisas teoricamente corretas, mas quando você não está conectada, quando você está ali, mas está ocupada no celular e essas coisas que a gente tenta aprender dentro do mindfulness, não funciona. Nossa, eu imagino que seja super doloroso ouvir isso de um filho. E eu já ouvi várias mães falando, eu acho que eu devo ter falado com a minha mãe também, quando eu era criança ou adolescente, sabe? Uhum. Agora que eu sou mãe, nossa, eu acho que eu vejo de um outro lugar. E é até interessante, Eveline, porque eu acabei de postar, sei lá, uma hora atrás, um reel de uma menininha que dá um tapa na mãe. Eu não estou na fase ainda de ouvir isso do Francesco. Acredito que talvez isso aconteça, é normal, né? Acontece mesmo. Mas eu estou na fase de levar uns tapas de vez em quando. E é assim, é muito, mexe muito fundo, né? Com a gente, assim. Vai numa dor que a gente nem sabia que esse lugar de dor existia, né? Até que aconteça algo do tipo, assim. E faz com que a gente pense, né? Por exemplo, tanto esse eu não gosto de você que tem muito a ver com eu não gosto de como a gente está se relacionando, né? Menos pessoal do que parece, quanto essa agressividade, né? Por meio de tapas, são aspectos que acontecem, que são até esperados de acontecer. Mas tem muito a ver sobre o que a gente faz com isso. Às vezes a gente fica muito focado na criança, né? E aí a gente E, reage. uhum, E aí entra todo aquele combo da sua personalidade. Porque tem mãe que às vezes eu percebo
que elas são super tranquilas, assim, aparentemente. E eu não tenho esse perfil. Eu sou muito expansiva, eu gosto de conversar, eu sou muito animada. E é uma coisa que vem com o meu temperamento, eu, na hora, veio um, sem querer, vai o outro. E assim, por conta dessa minha situação diferente do meu marido, eu sempre tá, opa, presta atenção nisso aí e tal. Eu falei, mas nossa, realmente é um exercício interior que vai demorar. E a gente traz tudo para a nossa maternidade do que a gente viveu como criança também. E na nossa geração, anos 80, anos 90, Brasil, no meu caso ainda, eu vou acrescentar uma outra camada, que é aquela camada nordeste do Brasil, que ainda tem outros pontos culturais. Então, assim, aí é uma forma de falar que chega até a ser ríspida mesmo, violenta. Uhum. E e vem de um, você não sabe de onde vem. Você tá com a criança ali, eu tô com a Eva, eu tô com a minha de 3 anos, que a minha de 3 anos, ela é ótima. Ela faz ontem, eu queria até te falar, eu queria até comentar ontem, uma das coisas maravilhosas, quando a gente começa a praticar aqueles 10 minutos diários de manhã, que é uma das ferramentas valiosíssimas que eu aprendi, de parar, de me forçar a parar e a respirar. E aí eu posso usar várias técnicas que aí você ensina pra gente, que você me ensinou durante o curso, várias técnicas. E uma das que eu sempre estou usando, a que eu usei hoje de manhã, foi a de eu me tocar na minha mão. Sabe aquela, Ana? Explica como que é. Você explica para as meninas que estão aí para elas aprenderem. Explica, explica. Eu quero que você explique. Muito boa. Essa é muito boa mesmo, assim. Enfim, é uma prática de autocompaixão, né? Que é um braço, uma vertente, assim, enfim, é um tipo de mindfulness, de prática de mindfulness, em que a gente usa o nosso toque para a gente poder se acalmar. Parece bobeira, né? E assim, na verdade, é bem profundo quando a gente para pensar nisso. Porque a gente, como mães, por exemplo, né, é algo que faz parte da nossa vida, a gente fazer carinho num filho. A gente percebe que a criança se acalma, que ela se sente acolhida quando a gente toca de uma forma gentil. E o nosso cérebro, ele não entende quando somos nós que estamos nos tocando. E por que eu estou dizendo isso? Porque o toque, ele de fato, né, isso já está comprovado aí pela ciência, a neurociência tem estudado isso também, o toque ele faz com que seja liberado no nosso corpo ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, não é achismo, é fato, né? Tocar suavemente a nossa pele ou sermos tocadas suavemente faz com que a gente se acalme. E a gente pode, por exemplo, fazer essa prática quando a gente está em um momento que a gente percebe que está com uma autocrítica muito intensa, que eu estou me criticando demais, que eu estou me culpabilizando demais. Então, sei lá, vou falar até da minha situação aqui antes de entrar na live, né? O meu filho estava chorando, ele inclusive me deu um tapa antes, porque eu estou num momento de trabalho intenso e eu tenho passado menos tempo com ele do que eu costumo passar. Então, ele está num processo de revolta e de reclamar da maneira que ele consegue, né? Então eu estava aqui ajustando, até cheguei um pouquinho atrasada por isso, porque eu estava tentando ver o que eu ia fazer, se ele ia ficar aqui no meu colo, né, durante a live ou não. E aí acabou que o pai dele conseguiu levar ele. Mas o que eu tô dizendo me vem a culpa também. Eu penso, nossa, eu tô priorizando um trabalho que é inclusive um trabalho de acolhimento com as mães, para que elas consigam também ter uma presença de mais qualidade com os seus filhos. E como é que eu tô aqui na minha relação com o meu filho, né? Então começaram a chegar algumas camadas de culpa. E aí o que eu fiz? Eu usei esse recurso, por exemplo. E era isso, é isso que você estava falando, foi o que aconteceu ontem. Aí eu acordei, aí eu fiz a minha prática, e aí o que aconteceu? À noite, que para mim, eu não sei vocês, mães que estão escutando a gente aqui agora, a minha de 3 anos tava assim, sem querer dormir. Eu sempre tenho esse problema na hora de dormir, na hora de colocar para dormir. Essa fase 3, 6 anos é difícil. Eu estava lavando roupa, coloquei todas as roupas dentro do berço. E assim, para poder dobrar depois, eu joguei tudo lá. E eu dizendo para elas, gente, vamos lá escovar o dente e tudo. E eu falei, eu acho que umas 4 vezes. Aí eu comecei a sentir, né? Aquele momento que você dá aquela vontade de dizer, olha, eu já falei 4 vezes. O que, tipo, tudo bem se acontecer, mas eu já estou num ponto no meu estudo, na minha caminhada aqui no Mesen, que I know better. Já sei que tem outras formas de fazer melhor. Aí eu estava sentindo a emoção, querer
realmente take over e me levar. E aí eu peguei, comecei a fazer minha prática. Aí ela estava se jogando em cima das roupas e rolando em cima das roupas. E eu falava, ele, tá na hora de dormir, a gente tem que escovar os dentes. Mas aí chegou um ponto que eu já sabia que ela não ia me escutar. Eu fui nela, abaixei, peguei ela no meu braço. Eu falei, nossa, filha, tá bem gostoso brincar aqui agora. Eu sei que você quer continuar. Aí eu peguei, que tem hora que a gente tem que ter filha. Aí eu peguei ela no meu braço, fiquei respirando. Eu peguei ela me pegando. Eu me abracei junto com ela. E esse insight veio da minha prática de manhã. Se eu não tivesse realizado aqueles 10 minutos, Ana, eu tenho certeza que eu não ia ter conseguido lidar com aquele momento é, tranquila. Eu teria com certeza, ainda mais com a minha forma de ser, ter falado, ter explodido, ter dito, ter reagido, ter dito assim, eu já cansei de dizer que que é uma coisa que a gente faz que é da nossa cultura. Mas aí, quando a gente está estudando, a gente está vendo, no final a gente tem um resultado, né? Daqui Hum, mais uns anos, a gente começa a receber tudo isso de volta. E eu vou dizer, não é legal, hum, e dói, hum, e só piora. uhum, Então, ou a gente investe o tempo agora para a gente se auto-educar, se autoconhecer, ou senão a gente vai pagar um preço. A conta ela vai chegar. Ela vai chegar uma hora. Quando é adolescente, quando é adulto, pode até ser que não seja uma reação diretamente com você. Mas, voltando a falar especificamente do meu caso, como meu marido é psicólogo, eu queria que as pessoas que estão escutando saibam, gente, olha, saúde mental hoje em dia é number one. A gente não pode brincar mais com isso, não. 2023, a gente tem que lembrar que a gente tem que levar isso tão a sério, porque ou a gente vai achar uma forma destrutiva de lidar com todas essas emoções, talvez de usando algum tipo de substância, ou o que for, ou a gente vai realmente ter que ficar fazendo análise o resto da vida. hum, E dói, e não é brincadeira, né? E o tempo chega e se a gente não cuida, eu tenho vários exemplos na minha vida, assim, próximos de pessoas que às vezes até se recusam eu não sei, talvez não estejam preparadas ainda, né, Ana? Eu não quero falar que não sei, talvez não esteja, ainda não chegou o tempo delas. Mas aí estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. E aí essas coisas vão entrando na nossa vida e a gente às vezes fica se perguntando por quê. Às vezes é resultado do tudo que a gente vive dentro da nossa família, uhum. né? O resultado do que a gente faz. Eu não sei se eu estou falando faz sentido, mas o que eu quero dizer no final das contas é que tudo que a gente faz para nós mesmos tem um resultado e o Meslen tem me dado muita ferramenta e por isso que eu estou aqui hoje nessa live com você, porque eu espero que a gente continue fazendo esse trabalho, porque é muito necessário, é muito importante. E eu acho lindo quando você fala assim, Everine, que a gente continue fazendo esse trabalho, porque você que está caminhando já, né, comigo há um tempo, assim, no Mesen, você sabe que eu não entendo esse projeto como um projeto meu, da Ana, né? Que isso é realmente algo que eu busco fazer com que seja nosso o máximo possível, assim. Me conta, assim, quando a gente fala de Mesen, né? Porque você já me contou aí algumas cenas, né? Muito interessante te ver bem consciente, assim, de eu teria explodido. A antiga Eveline, nesse momento aqui, com certeza eu teria explodido. Esse era o meu modus operandi, assim, mas hoje eu já tenho recursos, como, por exemplo, eu vou abraçar a minha filha, mas eu vou me abraçar, porque eu tô consciente de que esse toque aqui, ó, esse acolhimento, de que eu também mereço esse acolhimento, de que ele vai me acalmar, né? É muito lindo ver isso. Todos esses conceitos que a gente traz no MESEN se tornando realmente recursos para vocês e para mim também, obviamente, né? No nosso maternar, assim. É, Agora me conta uma coisa, assim, como que foi esse processo de entrar no MESEN? O que estava acontecendo com você? O que estava acontecendo no seu contexto como mãe, né? Você é mãe de uma menina de 6 e uma de 3 anos de idade, então as duas, a Eva saindo aí, né? Acabando aí, concluindo a primeira infância, mas as duas nessa fase de que é tão profundo, assim, é um mergulho muito grande que a gente dá nesse relacionamento com elas nessa primeira infância, né, com as nossas crianças. O que estava acontecendo que você sentiu uma necessidade realmente, assim, teve alguma coisa que foi tipo uma gota d'água? Como que foi isso, assim? Por que É, você decidiu? uhum, Deixa eu só uma coisa, só para eu entender, porque assim, eu acho que eu pensei e não verbalizei. O que uhum, você falou assim, a gente tem que se informar, mas você pegou e falou, a gente tem que se autoconhecer. uhum, Vejo acontecendo com muitas mães, que inclusive, né, eu tive uma reunião hoje de manhã, uma mentoria em grupo com as mães que estão no Mesen agora, e todas elas, assim, muito engajadas em saberem mais sobre educação, mas ainda assim,
sofrendo muito com a própria reatividade. Então, existe, parece, né? Eu vejo isso muito claramente, assim, no meu trabalho talvez seja ajudar exatamente nesse aspecto, uma lacuna entre a informação que eu recebo sobre, e que está muito disponível, tem muito aí na internet, né? Sobre o que é educar uma criança, que, por exemplo, gritar vai ser muito maléfico, né? Vai ser muito ruim realmente para o desenvolvimento da sua criança de uma forma geral. Tudo que acontece de ruim quando a gente age de uma forma reativa e às vezes até agressiva com uma criança. Muitas mães já estão com essa consciência, mas não conseguem não fazer. Né? Eu acho que assim, meu trabalho ele tem sido exatamente tecer uma ponte entre receber esse tanto de informação e conseguir trazer isso para a sua vida, porque você está desenvolvendo inteligência emocional. Então eu queria saber assim, como que foi isso para você, porque eu sei que você já estava estudando, eu sei que você já tinha muita informação, que seu marido estava ali sempre te pontuando algumas coisas. Sim. Então Uhum. falou assim, não, não é só sobre me informar, mas é também sobre me reformar. Assim, Ana, olha, eu acho que, para ser bem aberta com todo mundo que está assistindo, eu não sei você, gente, porque eu vou falar de mim, né? Mas nós somos tão bombardeados com distração. Celular, trabalho, funcionário, o que seja, aonde você está envolvido. Essa overexposição, tipo, é muita exposição, é muita gente chamando a atenção e assim, te tirando do foco. E para mim, eu acho que a minha gota d'água era isso, era eu estar com as minhas filhas, mas não estar presente. Eu não estava presente, eu estava lá, mas eu não estava presente. Eu tinha momentos físicos que, literalmente, eu não queria estar lá. Eu queria sumir, eu queria sair correndo. Assim, eu lembro uma vez muito, a Eva, muito pequitinha, que ela estava chorando e ela não parava de chorar. E qual a mãe que já não passou por esse tipo de situação do filho estar lá dando aqueles, como a gente fala lá no Nordeste, aqueles chiliquitiques, entendeu? E aí a gente fica, o que é que vai acontecer agora? E assim, eu não tinha nenhuma ferramenta interna para punir autorregular, então eu lembro que, por amor, porque acho que é parte do temperamento, eu simplesmente pus a criança no berço e falei, daqui a 10 minutos eu volto, o que ainda bem que eu fiz isso, né, Ana? Ainda bem. Eu Uhum. acho que eu tive até sorte nessa hora que eu agi assim. Mas para mim, a gota d'água era que eu tava ali, mas eu não tava. Aí chegava no final do dia, aí eu olhava pro meu dia, aí eu dizia, ué, e que foi que eu acrescentei na vida dessas duas meninas e elas estão crescendo, elas estão me falando umas coisas meio que não é bem por aí. E acontecia, tipo, micro situações. E às vezes eu tava com outras mães junto de mim. Gente, eu via umas mães junto de mim que também pareciam robô. Eu lembro uma vez, a gente tava no parquinho, desses parquinhos de rua. E assim, era todo mundo no celular. Era todo mundo Uhum. no celular. Não tinha uma mãe que estava prestando atenção no filho. E eu também estava no celular lá, linda, bela, trabalhando. E eu olhando aquelas crianças, e todas as vezes, aí eu parei, pus meu celular, e aí eu comecei a interagir com as minhas filhas, e daí veio outra criança, e veio outra criança, e veio outra criança. Então, essas micro situações começaram a me fazer falar, gente, elas querem atenção, olha que situação, como que é isso? Esquece, babá, você põe a babá para levar seu filho no Brasil, a gente adora uma babá, né? A gente pode ter babá no Brasil, a gente mora fora, Ana. Acho que você não falou, só contextualiza assim sua situação. Oi? Porque eu acho que você não comentou que você mora nos Estados Ah, é, Unidos, né? eu esqueci. Eu esqueci, é verdade. Eu moro fora. Moro fora já há quase 17 anos. E aqui é diferente, mas assim, no Brasil eu noto muito que a gente tem muito assim da babá. As babás, gente, elas estão ali no celular delas. E você acha que ela tá cuidando do teu filho direitinho? Eu vivo em parquinho com as minhas filhas, mas ninguém presta atenção. Então, existe tanta coisa que você tá criando aquela memória e que você não tá criando aquela memória. Minha gota d'água, que eu falei, não, peraí. Alguma coisa tem que mudar, ou eu vou ter que trabalhar menos, eu não posso. Mas eu posso aprender ao momento que eu estou ali, eu estar ali. E assim, sozinha, eu não sei se vocês conseguem, gente. Talvez vocês sejam assim, mega iluminadas, mega pra frente, e aí vocês consigam clicar esse botão e falar assim, não, tá ótimo, vou fazer e tudo. Não é fácil. Não é fácil. Aí eu comecei a ir atrás.
E assim, eu comecei a procurar, e aí, como eu tô dizendo, eu procurei, eu queria acolhimento, sabe, Ana? Eu queria acolhimento. Eu queria ver assim, gente, será que tem mais alguém que tá assim como eu? Será que tem mais alguém que tá se sentindo assim, ou será que só sou eu? Porque tá todo mundo viajando aqui nessa maionese do celular e será que eu que tô incomodada? E aí eu começava a ver que ou eu fazia alguma coisa, ou eu fazia alguma coisa, que não tinha outra opção, que não tinha, tem que Uhum. ser de mim. E daí eu fui procurar. Aí eu comecei aos poucos. Eu comecei com tentar ler livros sobre filho, vi que não funcionava. Pula. Aí procurei um curso ali, que demora, esses cursos são uma confusão. E eu acho que esse que é o negócio do Mezen. O Mezen é tranquilo. Não é essa coisa de que o curso que você vai sentar, que vai ter teoria. Você explica muita coisa de neurociência, muita coisa com base científica, que só reforça o que a gente meio que já sabe, mas fala assim, ah, mas isso daí já estava? Já alguém já estudou e era mesmo verdade aquilo que eu pensava? Uhum. Então, assim, quando a gente tem essa validação tua de dizer, ah, tá, então era por aí mesmo, então eu tenho que continuar seguindo esse caminho, eu tenho que ir por aí. E aí você vai encontrando, se encontrando. E aí, quando eu encontrei uma ferramenta que eu acho que foi também um grande diferencial para mim, existem várias ferramentas, gente. Existe ferramenta de, entendeu? Tem gente que vai rezar. A minha mãe mesmo, não sei se ela tá me escutando ainda, ela adora uma oração. A minha mãe é super de oração, isso faz parte do judaísmo. A gente gosta muito de ter ritual e oração. Então, assim, ela fala: não, filha, só reza, que é uma linda ferramenta, maravilhosa. Mas para mim, faltava ainda um outro passo. E para mim, a ferramenta de mindfulness é uma resposta que, como você explica dentro do curso, cientificamente comprovada e de que vai acalmar o teu cérebro, que vai criar todas essas conexões neurológicas para poder você ter essa estrutura. Porque, gente, vocês podem ter essa estrutura, mas eu não tenho essa estrutura. Então, eu precisava achar alguma coisa. E você me ensinou de uma forma muito pontual, porque eu também não sei se todas essas mulheres têm tempo. Eu não tenho muito tempo, não. Eu vou lá, os 10 minutos que a Ana fala são 10 minutos pontuais, que eu escuto ali, eu digo, ah, ótimo, já foi. Então, assim, entrou na minha caixinha de informação, que é uma coisa que não tem nem como discutir. É o que está comprovado na ciência, é o que está funcionando para mim, pessoalmente, que eu estou aqui dando esse, vamos dizer, o testemunho de que funciona para mim, que tem uma personalidade altamente reativa. E essa ferramenta do mindfulness, ela é para mim super eficaz e tem me ajudado muito. E assim, eu quebrar essa desconexão, quebrar essa tristeza, que foram umas gotas d'água para mim, falar, não, como é que eu escolhi ser mãe? Eu já tenho 41 anos e vou estar dessa forma. Uhum. Então, assim, eu falo, ah, não, ou eu vou fazer um negócio bem feito, ou para quê? Para que delegar para outra pessoa? É uma coisa tão linda. Eu quero viver isso. Eu quero. Aí, se você quer viver isso, aí é sua escolha, né? As meninas têm que escolher. Aí vocês têm que participar para saber como que é que funciona. E assim, é uma coisa muito legal que você está falando, assim, que é de uma outra fase que eu sempre repito, Eveline, que é assim, você está vivendo a infância do seu filho ou sobrevivendo à infância do seu filho? Porque não vai dar. Eu até fiz uma metáfora meio estranha, assim, um dia desses. Não sei se você conhece, assim, mas no Big Brother Brasil tem um quarto branco. Aham. O pessoal, eles fecham lá, a pessoa, ela fica num quarto branco. E eu acho que a maternidade é um pouco isso, né? Você entra num quarto branco, você vai ter que lidar com o seu passado, com a sua infância. Você vai ter que lidar com aquela criança. Você não vai ter opção de não lidar. Né? No Big Brother, você ainda pode apertar um botão e sair do quarto branco. Agora aqui, você pode até delegar a infância do seu filho a outras pessoas, né? Todas nós delegamos em alguma medida a escola, a gente precisa de tudo. Mas, ainda assim, vai ser sobre você no fim das contas, né? Então, a gente pode aprender também a viver. Eu acho que é muito isso que o seu relato traz. E aí, a Samantha, ela até mandou uma pergunta aqui, ó, que eu quero saber se você quer responder. Se você não quiser, você me fala que eu posso também responder, mas eu acho que seria legal te ouvir. Que ela pergunta assim, ó, como manter a mansidão depois de ser super cansativo e estressante? Como manter essa mansidão com a criança? Né? Nossa, Samantha, você estava ontem aqui na minha casa e eu não te vi porque eu tenho certeza que ela me escutou. Eu pensei essa frase ontem. Ana, eu pensei essa frase ontem. Porque eu estava exausta. Eu estou reformando a minha casa, Samantha, escuta. Eu estou sem casa, estou sem teto no momento, porque eu estou reformando a minha casa. A Ana sabe que eu estou num momento de vida
super exaustivo, estressante. E, e assim, eu lembro que eu, nossa, eu tenho que falar, eu tenho que falar essa daqui, Ana, porque foi muito engraçado. Eu falei, é muito bom a gente dizer assim, eu sou uma mãe super relax, super zen, com tudo pronto, com tudo, com a comidinha feita lá na mesa, com as roupas todas lavadas, dobradas, com a casa toda limpinha, entendeu? Com dinheiro na conta do banco. Aí é ótimo, você vai respirar 3 vezes e cumbaiá, todo mundo tá ótimo. E assim, não é a realidade. Pelo menos não é da maioria das pessoas. E ontem eu tava assim, quando a Elia começou a se jogar e começava a rolar lá na cama e ela queria, e eu já tava exausta. Eu já tinha falado pra ela umas 4 vezes. Aí, como eu tava falando mais cedo, Samantha, no meu natural, eu não ia ter essa mansidão de chegar pra minha filha e dizer assim, ou tudo. Realmente é uma coisa que você tem que construir dentro de você. E não dá para você fazer sozinha, na minha experiência e da experiência do que a gente tem vivido dentro da nossa comunidade de mães que estão se apoiando. A gente precisa desse apoio e, e realmente é uma construção. Aí você começa quando? Você começa agora. Você começa já. Você pega, toma uma atitude, aí fala, vou incorporar a meditação na minha vida. Essa atenção plena. Aí você começa a juntar uma oração, pelo menos para mim, funciona. Eu me juntar com o meu espiritual. Aí você realmente faz uma decisão, uma escolha pessoal. E fala assim, eu quero o melhor para minha família, para minhas filhas. E, olha, custe o que custar, doa quem doer. Vou fazer, pronto e acabou. É fácil? Mas aí, onde tá o detalhe, eu vou deixar você falar, Ana. O detalhe é quando a gente se junta, as Anas, as Evelyns, o Evelyns, whatever, o que for, e aí a gente se dá a mão, a gente consegue, quando a gente está chegando naquele momento que fala assim, eu não vou conseguir, a gente te ajuda. Aí a gente consegue. Pode acreditar que a nossa força junta, sozinha é muito mais difícil. Mas quando a gente procura, busca o apoio e chora junta, aí alivia, alivia. E aí a gente tem aquele. Aí no outro dia é um pouquinho melhor, um pouquinho mais fácil. Aí vai ficando um pouquinho mais fácil, até uma hora que você começa a se enxergar, olha o que eu tô fazendo, olha lá para onde eu tô indo, para o lado da reação, olha lá aparecendo a Margarida. Aí você volta, você entendeu? É uma construção, Samantha. Você não vai conseguir 100% sozinha, não. E uma coisa que a Ana sempre me adverte é fala, segura, porque também não é de uma vez e não precisa você ficar se culpando quando as coisas acontecem, porque, Ana, eu sofro com isso ainda, tá? Quando eu reajo. Então, essa é a minha resposta para você, Samantha. Vamos dar as mãos. E assim, é lindo você falar isso, né? Você trazer assim, olha, eu ainda reajo, né? Hum, Enfim, a gente ninguém tá aqui querendo ser a mãe perfeita. A gente precisa se desidentificar dessa relação de que é, existe esse ideal, de que a gente vai chegar nesse lugar. O caminho que a gente faz é caminhando, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, eu acho que eu já te contei esse caso, eu falei lá no Mezzing, assim, que foi para mim muito uma metáfora disso, sabe? De como que não é sobre você chegar. O Caminho de Santiago, gente, para quem não sabe, é uma rota de peregrinos, né? Na Espanha. Dizem que o São Tiago, né, bíblico, ele fez esse caminho e tudo mais, e aí chegou lá, a cidade que hoje se chama Santiago de Compostela, na Espanha. E a gente faz esse caminho, né? Caminhando, assim, são dias e dias e dias, quilômetros e quilômetros. Eu fiz 2 vezes praticando mindfulness. E aí, para mim, ficou muito claro, eu acho também que eu estava nesse estado meditativo muito profundo, de que o grande tchan do negócio não é chegar na Catedral de Santiago de Compostela. A transformação é o caminho que faz com você, são os encontros que você tem, é a frutinha que você pega no pé, é o seu pé que tá doendo, e aí você decide tirar alguma coisa da sua mochila, sabe? Que a gente pode colocar uma metáfora aí da maternidade, de tirar mais uma culpa, e isso você faz nesse quilômetro aqui, e daqui 20 quilômetros tem outra coisa que você está fazendo, né? E eu acho que é assim uma coisa que é muito importante para a gente no Mezen, e que Everine ela, sintetizou aqui muito bem, é esse poder da comunidade, que é o que a gente está fazendo aqui agora também, a gente está juntas, né? é. Uhum, Inclusive um dos fundamentos da Mãe Mindful. Agora, uhum. a Lê, falando assim, Everine, eu sou muito reativa, já, ela colocou assim, tentei várias vezes,
e sempre acabo caindo na gritaria e posterior culpa. Estou ouvindo e pensando, será que eu vou conseguir? Olha, eu, eu pensei assim muito. Vixe, olha, a Eva tem 6 anos. Eu ainda penso assim, às vezes, você falou, sabe que é uma coisa que eu me estressa demais? Quando elas chegarem na adolescência. Até já tava falando pra Ana outro dia, falei, Ana, como é que a gente vai fazer? Meu Deus, porque a adolescência é outros 500. Mas voltando ao que você estava dizendo, será que você vai conseguir? Vai. Vai, eu tenho certeza plena e absoluta. Agora, é um trabalho diário e você tem. É uma dança. Você vai dançar com você e você vai dizer assim, quando você começa a culpa, porque a culpa é que é difícil. A culpa, ela realmente ela vem. E eu até uma vez comentei com a Ana que eu gritei com as meninas, mesmo na hora de dormir. Aí no outro dia eu vi com a história de querer comprar para elas doce para poder. Porque eu tava me sentindo tão mal que eu gritei com elas. E aí, assim. Lógico que não é por aí o caminho, mas vai acontecer. Primeiro você tem que aceitar que vai acontecer, né, Ana? Uhum, Aí outra coisa também que eu queria que você falasse, para ler, Ana, eu queria que você falasse, porque uma coisa que eu escuto muito as mães dizerem, ou me falando assim, ah, Evelyn, como você vai ficar tão calma? Como você vai conseguir? E tem coisas que não são admissíveis, você não pode deixar isso acontecer, você vai virar. Eu não sei uma outra expressão, eu vou usar a expressão que eu sei. Você vai ficar uma mosca morta? uhum. Você vai ficar, então, agora aguentando todas as birras do seu filho? Porque eu escuto isso, sabe? Ana, eu queria que você conversasse também sobre isso, porque eu acho que ainda mais na nossa cultura brasileira, a gente tem muito disso. Ah, mas meu filho não pode falar assim comigo, não. Ah, mas isso eu não aceito, isso eu não admito. E aí por isso eu vou gritar, e aí por isso eu vou te bater, e aí por isso eu vou te colocar de castigo. Eu queria que você desse essa resposta, porque é uma consequência da gente persistir nessa questão da reatividade. É o que a consequência que a consequência que eu quero que você explica, Ana. Explica essa parte, porque eu escuto muito isso. Tá, não sei se é exatamente disso que você está falando, mas assim, isso acontece muito mesmo, muito frequentemente, e acontece por um processo de desconexão nossa primeiro com a gente. Porque quando seus valores eles estão muito íntegros, quando você está muito segura de quem você é, quando você aprecia quem você essas pessoas ao seu redor dizendo como deve ser o seu caminho, como você deve agir com a sua filha, como você deve cuidar da sua vida, qual profissão você deve seguir, você não se identifica. Né? O mindfulness nos ajuda muito nesse processo. Assim. Isso é um processo neurológico também, de desenvolvimento do seu cérebro e desenvolvimento da sua inteligência emocional. Que a autocompaixão, inclusive, também ela e acho que a fita do bolo, assim, a cereja do bolo. Porque o que acontece? Existe um padrão social de comportamento para todas as coisas. E tá todo mundo esperando que você seja, como diz a música do. Ai, gente, esqueci a banda agora. Mas tem uma banda aí muito famosa, não é Led Zeppelin. Ai, eu esqueci a banda, mas que fala daquela a música que chama Another Brick in the Wall, outro tijolinho no muro, Sim. esperando que você simplesmente se encaixe. Ninguém tá nem aí se você tá feliz. A sociedade, ela precisa disso, né? Que a gente esteja simplesmente andando junto com o rebanho. E às vezes a gente vai olhar e falar assim, mas não é esse o caminho que eu quero, não. O que eu quero, a fonte de água que eu tô querendo, da qual eu quero beber, tá lá. Por que eu vou para cá? Só porque tá todo mundo indo? Então, é muito sobre a gente também. É Pink Floyd, isso mesmo, Samantha. Tá vendo? Minha memória não tá tão boa hoje. Mas é muito sobre isso, né, Eveline? Assim, a gente tá com esse encontro com a gente muito bem estabelecido. Só que, como a Eveline falou, é difícil a gente conseguir se manter firme, nadar contra a corrente, quando a gente está nadando sozinha. E às vezes, dentro da nossa casa, não é o seu caso, assim, que você tem um marido que tem essa percepção de educação, né? Enfim, já ele tem muita lucidez sobre isso e tudo mais, mas eu acho que a maioria das mulheres se sente muito sozinha nesse processo mesmo, Sim. porque Uhum. revisitar o que é educação, eu estou aqui tentando fazer diferente, mas no fim das contas, tá todo mundo me criticando. E aí eu começo, né, meu filho ele faz uma birra em público, e aí eu sei que eu estou sendo julgada, eu sinto vergonha, porque eu sei que eu estou sendo julgada, que as pessoas estão achando que ele é mal criado, se ele é mal criado, quem está criando sou eu, então é culpa minha, e eu preciso quase que dar uma satisfação para a sociedade e dar um berro com aquele menino, colocar ele no lugar dele, digamos assim, para que a minha moral como mãe seja preservada, sabe? É. Aí Uhum. conectada com você. E se você está caminhando com pessoas que estão indo na mesma direção que você,
Porque essas companhias, elas te fortalecem muito, elas são como âncoras que não te deixam ir mar adentro, assim, você fica aqui ancorada nos seus propósitos, sabe? Te fortalecem. Eu acho que esse que é o poder da comunidade Eu também. queria falar uma coisa, Ana. Gente, Claro. a gente não malha todo dia, a gente não vai na academia todo dia. Eu vou chamar um attitudinal muscle, é como um músculo da atitude. Se Uhum. você não ficar todo dia se lembrando, se você não ficar todo dia, academia, se você parar de malhar hoje, de treinar, daqui a um mês você começa a perder forma. E assim, é a mesma coisa com maternidade. Você tem que treinar esse músculo diariamente, porque senão a gente esquece. A vida leva a gente e aí como fica? Você tem que Isso é uma coisa que é diário. Não tem fórmula mágica, não, porque é difícil todo dia. E são dificuldades que vão mudando com o tempo. Então, se você não está sempre se enchendo a tua alma, enchendo a tua mente, enchendo o teu espírito até de coisas boas e tudo, você vai falhar muito mais. Então, assim, é uma atitude que você tem que cultivar todo dia, assim. Mas, assim, Ana, volta a falar da questão de você se tornar muito apática, se tornar muito, sabe? Não é que a gente não vai ter nenhuma reação. Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque isso é uma coisa que sempre vem, as pessoas sempre me perguntam isso. Uhum. Essa questão de a gente estar no piloto automático mesmo, né? Uhum. Isso eu vou falar, só que só um parêntese, assim, na verdade, algo concluindo isso que a gente, esse raciocínio que a gente desenvolveu aqui agora, que é o seguinte. O nosso cérebro, gente, né? Eu gosto muito de embasar o meu trabalho no Mindfulness, até porque o Mindfulness e a neurociência estão apaixonados um pelo outro, assim, né? Verdade. Muito Super. Muito. Uhum. na neurociência e eu gosto muito de entender o que existe por detrás desses efeitos que eu estou percebendo na minha vida e que eu estou vendo essas outras mulheres perceberem nas delas também. Então, algo que é interessante sobre o nosso cérebro, essa informação é muito relevante e tem tudo a ver com isso que a Everine acabou de falar, de a gente se nutrir todos os dias Um daquilo que a gente treino. É. treina, exatamente. O cérebro humano, ele é como teflon para experiências positivas e como velcro para experiências negativas. Então, fisiologicamente, o nosso cérebro ele está formatado para se apegar ao que é negativo e para deixar passar o que é bom. Porque foi assim que os nossos ancestrais sobreviveram. Foi assim quando eles, né? Aconteceu, sei lá, um tigre dente de sabre pegou uma criança da tribo. Então a gente tem que guardar essa experiência, a gente tem que rastrear todos os perigos para a gente poder evitar que isso volte a acontecer. E o nosso cérebro, a gente traz isso até hoje. Então, a gente precisa treinar o nosso cérebro, a gente precisa se esforçar mais para que esse cérebro ele retenha coisas positivas, né? E o treino que a gente propõe no Mezen é exatamente os seus 10 minutos de ouro, que é a sua prática de mindfulness de 10 minutos. Né? Isso daí é o seu compromisso com você mesmo, com a sua saúde mental, que impacta diretamente na sua relação com o seu filho, com a sua filha, mas não só com isso, é com qualquer coisa que você venha a fazer. E sobre essa questão da apatia, né? Bom, o que acontece? A gente. Que eu acho que tem muito a ver também com esse negócio de a gente ser another brick in the wall, da gente ser mais uma ovelhinha seguindo o rebanho, né? Quantas pessoas, talvez seja o seu caso, inclusive, vive uma vida vazia de si? A maternidade, eu tenho escutado isso muito de muitas mães. Eu me sinto vazia na minha própria vida. Parece que eu estou só sobrevivendo, parece que eu não existo, né? Uhum. E a gente tem essa sociedade, esse formato social, esse momento da nossa história como seres humanos, em que a gente está sendo o tempo todo muito enfeitiçadas, né, por telas, por exemplo. As telas, elas têm algo de muito positivo. Por exemplo, a gente está aqui conseguindo se conectar e crescer junto Verdade. com ela. Uhum. Mas elas, as redes sociais, enfim, todo esse aparato aí que existe, que nos envolve tanto, é Super feito para a difícil. sua atenção, né? A sua atenção ela é roubada. E aí, por que é roubada? Porque na neurociência a gente fala que a atenção ela é a habilidade mestra do nosso cérebro. A gente só consegue fazer, desenvolver, ser, crescer na nossa vida, fazer qualquer coisa, aprender qualquer coisa, se a gente coloca atenção naquilo, né? Então a gente fica com essa atenção roubada, distraída, a gente não, sei lá,
queima comida 10 vezes por semana, você tropeça o tempo todo, você não sabe onde você deixou suas coisas. Se você parar para pensar no que você fez ao longo do dia de hoje, em detalhes, você não sabe, sabe? É como se você não tivesse na sua própria vida. E na nossa relação com as nossas crianças, isso se, digamos que vem à tona exatamente naquela cena que a Eveline descreveu tão bem, de estar ali com a criança, brincando, e assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero estar aqui, sabe? Mas é porque você tá tão esvaziada de tantas outras coisas E importantes para você, cansada também, né? cansada e tão exausta, porque quando a gente pratica mindfulness, né, eu acho que esse é um dos grandes benefícios para as mães, é a sensação de exaustão que se ameniza. Não porque você parou de fazer tudo que você precisa fazer, a vida não muda. A vida externa, ela não muda porque você está praticando mindfulness. O que muda é você. Exato. E a gente quer qualidade de vida. Eu não sei vocês. Eu não sei vocês, cada um, né, tem o seu jeito de ser. Eu quero viver essa vida que a gente tem curtinha nesse planeta, com as minhas duas filhotas, que eu quis tanto, sonhei tanto ter. Eu sei que às vezes não é caso de todo mundo da mesma forma, talvez você não planejou ter filho, talvez você, não sei, mas eu quero experimentar isso. Eu quero olhar lá na frente, olhar para trás e falar, não, olha, os primeiros 7 anos das minhas filhas, os primeiros 10, assim, era 100% o meu melhor. É uma coisa que eu quis para mim, foi uma decisão minha. E como o Mezen é essa minha academia, a minha academia de maternidade, onde eu vou todo dia malhar lá, aí eu escuto, né? A gente estressa, aí a gente chora junto, a gente fala que quer sair correndo de casa, que quer deixar o marido, que, eu já não aguento mais, eu não tenho tempo de ir na academia, e a gente chora junto, dá um alívio, e aí a gente malha aquele momento de que a gente tem que continuar. É o nosso papel, gente, é o nosso papel. Nossos filhos, nossas crianças, eles enxergam a gente assim como sendo o mundinho deles. É a coisa mais deliciosa do mundo. E a gente tem esse amor. Por isso que a gente vai conseguir, Samantha. Por isso que a gente vai conseguir, Ale. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir entrar nesse lado do amor, porque é poderoso. Não é uma coisa que nós humanos conseguimos controlar. A gente tem que lembrar que dentro da neurociência e da inteligência emocional e de todos esses hormônios, esses químicos que tem, tudo isso se ativa, não se ativa, Ana? Não ativa tudo? E aí dá essa força. Você tem que confiar no processo. Você tem que Exato. confiar no processo. Senão, não funciona. Senão não dá certo. Neuroquímica, né? O seu cérebro ele começa a liberar hormônios e neurotransmissores que te dão prazer, que te dão essa sensação de que você está viva. Uma coisa que o mindfulness faz muito com a gente, né? Que tem até uma atitude de mindfulness que em relação a essa questão da apatia ainda, né? Que a gente desenvolve, que é o ter uma mente de principiante. Então, assim, sabe esse negócio do seu filho, principalmente quando é pequenininho, assim, como é o Francesco ainda, de parar e olhar uma formiga caminhando, e ele fica É, encantado com aquilo. é, Mindfulness faz a gente resgatar essa apreciação pela vida. E é. aí a gente, coisa que eu tava falando com o meu companheiro, assim, porque eu acho que falta essa palavra no português, né, que é o toddler, que tem no inglês, que assim, eu acho que tem todas as línguas, porque realmente essa criança ali de 1 a 3, 4 anos de idade, ela não é nenhum bebê e nenhuma criança como é uma criança de 5 anos para frente, né? Tem esse hiato aí que é muito profundo, assim, acontecem muitas coisas e eles são muito temperamentais e é muito rico, assim, né? E eu tenho achado a coisa mais incrível, assim, observar o Francesco descobrindo as coisas, descobrindo o mundo, como que ele vai passando na rua. Ele quer investigar tudo. E isso faz com que eu também desperte um olhar, porque eu tô conectado com meu filho, porque eu tô conectada comigo, porque eu tô aqui agora, no momento presente. Então eu não acho isso um saco, que eu tô com pressa, eu tenho que ir. Óbvio que às vezes eu tô com pressa, né? Não tô dizendo que isso não acontece também. Mas, em geral, eu me disponho, eu acho encantador, eu quero apreciá-lo, apreciando as pequenas coisas que ele encontra ao longo da vida. E isso preenche também a nossa vida. A gente fica precisando menos de a festa do casamento da amiga, que é daqui a 4 meses, e você vive na expectativa para aquele momento, ou para aquela viagem. Você fica esperando alguma coisa acontecer na sua vida para você experimentar um pouco de prazer, de alegria. Sabe? Eu acho que Exatamente. E você fica perdendo tudo que está na sua frente, né, Ana? tudo que está na sua frente, a infância, ó, um instante. Um instante Ô, passa. Evelina, uma coisa que não
tem nada a ver, mas só porque eu achei demais. A Juliane falando aqui que, Ana, sua paleta de cores orna demais. É uma marca registrada, você tinha me falado isso, né? Lembra? É verdade. É, Ai, é verdade. É a Rosa. verdade. É, Oi, pode falar. não, não, eu só tô falando porque eu acho que essa parte do acolhimento da nossa comunidade é, é tão crucial a gente falar disso, sabe, Ana? Porque eu não sei, mas quando a gente fala em curso, pelo menos eu acho, não sei, o pessoal que está vendo aqui a gente hoje, fala, ah, não, mas aí eu vou ter que sentar, e aí eu vou ter que estudar, e aí, mas outra coisa que eu tenho que fazer. Mas não é isso. O MESEN não é isso. Eu acho que esse é onde está a coisa mais genial e mais linda, é que é uma rede de apoio, uma comunidade de apoio para gente que está tendo essa experiência de tristeza, de desconexão. Eu estava lá. Eu tava nessa wave de, ai, meu Deus do céu, acordei de novo, aquela mesma rotina chata. Lá vai eu trocar fralda, levar pra escola. Ai, nananana. Eu entrei nessa, dentro de uma coisa que é tão linda. Gente, é muito lindo ser mãe. É a coisa mais linda. Eu sei que parece ser até aquela coisa clichê falar isso, mas é desafiador, mas é lindo. A gente tem que lembrar que é lindo. E pra gente se lembrar que é lindo, no meio dos perrengues, no meio das coisas e retornar nossa alegria, às vezes sozinho não dá, não. É. Não dá. E aí é onde entra essa rede de acolhimento que dá esse alívio e que nos regenera nossas forças, nos dá ferramentas, e daí a gente consegue emplacar para ganhar. Para ganhar no final, para quando a gente olhar na frente, os nossos filhos olharem para trás e falar assim: ah, eu amo a minha mãe, eu quero estar com ela. E para mim, esse é o meu goal, esse é o meu fim. Eu chegar lá na frente, as minhas duas pequenas terem vontade de estar comigo. Elas são minhas. Poxa, Deus me escolheu para ser esse canal de trazer essas duas almas para a Terra. Gente, a gente fez um contrato com essas crianças lá no mundo espiritual. Pelo menos eu enxergo assim, tá? Não me julguem, não me julguem. Eu acho que tem a ver de essas almas terem nos escolhido para a gente trazer. Elas não são só totalmente suas, mas vocês querem, eu quero sentir isso. E eu acho que isso que dá qualidade de vida, que dá alegria de viver. A gente estar com nossos filhos, eles estarem tendo aquela troca, ser gostoso. E não funciona assim, não aperta o botão e é assim. A gente investe, a gente tem que se dedicar um pouco. Nada vem assim fácil, entendeu? Ou então você fica lá no office do psicólogo, ou fica lá no office do diretor da escola, ou, entendeu? Só arrancando os cabelos. E não estou dizendo que isso não vai acontecer, porque não é perfeição, mas só que quando você sabe que você está dando o seu melhor, é neurociência, é o que é. Você vai ter um resultado melhor, não tem como. Alguma coisa boa vai sair dali, né, Ana? Não tem como a gente, não tem como a gente não colher um fruto, né? Vocês concordam? Não, isso é sem dúvida, né? A vida é matemática, né? Assim, a gente não tem, na verdade, controle com o que acontece externamente. Mas a gente pode aprender a ter controle sobre como nós estamos diante do que acontece externamente. Porque muitas pessoas não conseguem ter esse controle porque não aprenderam a desenvolver inteligência emocional e não é culpa dessas pessoas, né? A gente está numa cultura que está começando a falar agora sobre isso, É. né? Então, mas sabe uma coisa que eu queria que você falasse, Eveline, um pouquinho? Porque eu sei que para muitas pessoas, assim, as pessoas às vezes, né, muitas mães, talvez muitas de vocês, até me falem aqui, gente, se vocês já tentaram meditar e falaram assim, nossa, isso é muito difícil, minha cabeça não para de jeito nenhum, não é para mim. Legal quem consegue. Me fala um pouquinho sobre isso, porque também é um pouco a minha experiência, né? Alguns anos atrás, antes de eu começar realmente de eu ter um professor de mindfulness, eu tentava meditar e era um pouco frustrante, assim. Parecia coisa realmente pra gente evoluída que eu não ia conseguir. Como que é isso, assim? É difícil praticar mindfulness? Você acha que no Mezen dá? Tem, digamos que vocês são amparados o suficiente para conseguir fazer isso? Tchan, 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 tchan. Essa daí, ó, tchan, 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 tchan. Essa é boa, essa é boa, Ana. Essa pergunta é boa. É, Nossa, aí é onde está o detalhe. As pessoas que estão escutando a gente, eu não sei quantas têm ficado aqui na live, mas olha, eu sou a pessoa menos qualificada para ser mindful, para sentar, para parar, porque eu realmente tenho esse tipo de personalidade. Já é um lado meu. E a maioria das pessoas, a gente tem tanta coisa na cabeça, tanta informação, para você parar, é um super challenge, é um desafio. Arranjar tempo
Meu Deus do céu! Quantas vezes eu não fiz? Milhões de vezes. Quantas vezes eu falhei? Zilhões de vezes. Quantas vezes eu consegui fazer 3 minutos? Um monte. Às vezes eu não chego nos 10. Não chego. Mas vou dizer uma coisa, gente. Eu tenho certeza plena e absoluta. Quando tem um grupo e você está envolvido, é aquele conceito da academia. Vou voltar a dizer. Quando você está com alguém junto de você, você vai. Pelo menos tentar. Nem que seja 3 minutinhos. E às vezes 3 minutinhos já faz diferença. E assim, difícil é. Provavelmente você não vai conseguir, não. Ana, eu vou falar. Provavelmente a maioria das pessoas não vão conseguir. As meninas voltam tudo lá, ai, não consegui, ai, foi difícil, porque não é tão fácil. Mas quando a gente está junto e tem esse acolhimento e a gente se. E aí a gente começa a ver um pouquinho do resultado. Ah, eu fiz 3 minutos hoje. Ó, acho que agora parece que o meu dia começou melhor. Às vezes eu falo, nossa, parece que eu tô mais conectada. Outro dia eu fiz 2 minutos, Ana, de meditação de manhã. Eu tava sem tempo. Eu acordei atrasadésima, olhei pro relógio, sentei na cama, aí eu já tava levantando, eu falei, opa, parei. Aí eu falei, não, pelo menos 2 minutos. Quem não tem 2 minutos? Vai, 2 minutinhos, 3. Aí eu parei aqueles 3 minutinhos, respirei. Na realidade, eu acho que eu não usei nenhuma técnica de mindfulness, acho que eu até orei, eu fiz uma reza. E assim, eu levantei depois da cama, aí eu fui andando. E a primeira coisa que aconteceu comigo nesse dia, Ana, que é assim, é isso que eu quero que vocês escutem, gente, escuta isso que eu tô falando. Quando você olha pro céu, aí você fala assim, nossa, que dia lindo. Sabe, já trocou e assim, é. Uhum. E assim, aí eu falei, nossa, que dia gostoso. Se eu não tivesse, eu já tava, a minha qualidade de vida já ia estar caindo. Aí tá, você vai trabalhar, você vai chegar lá no trabalho, você vai. Foi o teu dia, acabou, tá? Você teve o quê nesse dia de bom para sua vida? E assim, eu tô falando de qualidade de vida agora para nós, mães, né? Nem da questão de reatividade mesmo, a questão de você enjoy. Ter joy, ter alegria, cultivar isso, não ficar dependendo de medicamento ou de alguma outra coisa, não. Nosso próprio corpo humano, como você ensina lá dentro do curso, nós temos os hormônios que vão fazer a gente se sentir bem. Agora, a gente não tem essa cultura, né? A gente tem a cultura de entrar, acordar de manhã cedo, pegar um Instagram e aí ficar mexendo num monte de coisa que não tem que estar mexendo logo de manhã cedo. Não, e que é péssimo realmente, assim, porque o seu cérebro está numa onda ali, numa frequência de Better um momento excelente para você realmente, assim. Eu, inclusive, né, faço isso todos os dias, assim. Eu faço uma meditação, às vezes, de 2 minutos, sabe? Assim, de só Uhum. o corpo. Para quem gosta de orar, que eu também sou do time da reza também, faço os meus agradecimentos, eu me conecto aos meus guias. E aí depois, muito importante também nesse processo, né? Também tem tudo a ver com mindfulness, é uma atitude de mindfulness, é a gratidão, não uma gratidão tóxica de que eu tenho que. Não, gente, mas a gente pode aprender a hackear o nosso cérebro para ser um cérebro mais grato, porque assim, tem um monte de coisa faltando na minha vida, na sua, na da Eveline, na de todo mundo, Com né? certeza. Mas o que tem de bom? Sabe, tem muita coisa de positivo na sua vida. E quando você está se conectando a isso, quando é isso que você. É nisso que você está colocando atenção, mindfulness é atenção plena. Então é nisso que você está colocando atenção, no fato, por exemplo, de que seu filho está crescendo com saúde. Um exemplo, tá? Ou de que o seu filho tem comida no prato. Uma forma da gente, inclusive, cultivar a gratidão é pensar como seria a minha vida sem isso? Então, como seria a minha vida se meu filho não tivesse comida no prato? Como seria a minha vida se meu filho ele estivesse muito doente, por exemplo? Quando a gente está se conectando a isso, é nisso que você está colocando atenção, é aí que você vive. Você vai, porque agora, nesse exato momento, estão acontecendo milhões de coisas nesse planeta. Mas a nossa atenção está aqui, essa que é a nossa realidade, né? Então, é isso. Aí eu achei muito legal o que a Tati falou, sabe? Ela virou e falou assim, ó, Tati Armeio. Ela escreveu assim, ó, meditar com a criança chamando o tempo todo, sendo mãe solo, acho super difícil. Realmente, não é fácil, mas Tati, foi o que a Eveline falou. Assim, o que eu coloco como uma meta para as minhas alunas? Meditar 10 minutos por dia. Eu acredito verdadeiramente que todo mundo que quer ter 10 minutos tem, sabe? Em algum momento seu filho está dormindo, ou talvez está na escola,
Em algum momento você vai ter 10 minutos. Se isso for uma prioridade, você vai encontrar. Porque a gente encontra prioridade para estar aqui no Instagram. A gente encontra prioridade para assistir uma série no Netflix. A gente encontra tempo para poder, enfim, ligar para uma amiga. A gente encontra tempo para as coisas que a gente quer, mesmo estando muito ocupadas. Né? O verdadeiro pulo do gato é a gente aprender a priorizar o que é realmente prioritário. Agora, não é possível 10 minutos, 2 minutos, 1 minuto, uma pausa de 1 minuto, fazer uma pausa para você sentir o seu corpo, você perceber suas emoções de 1 minuto, algumas vezes por dia, isso muda o seu dia. É isso que vai te ajudar, é você treinando o seu cérebro a fazer isso várias vezes por dia. A Tati falando assim, eu achei que meditação de 2 minutos não era efetivo, bom saber. Vou te contar uma coisa sobre as meditações, tá, Tati? O que também a neurociência, e não só a neurociência, isso até os monges, todo mundo que é muito fera, assim, as principais pessoas de meditação no mundo falam. Mais importante do que o tempo da sua prática é a regularidade da sua prática. Então, 2 minutos todos os dias é muito mais efetivo do que você ir uma vez por mês para um retiro e ficar um fim de semana lá e depois não meditar nada no seu dia a dia. Entende? Então, assim, e tem outra coisa, né, Eveline, também, que são as práticas informais. A gente pode aprender a trazer o mindfulness de outras formas para a nossa vida. Como? Ana, fala disso, fala disso. Fala disso, isso é muito importante. Isso é muito importante para as mães também, né? Assim, além da meditação formal, que, como eu falei, a minha sugestão é 10 minutos, mas a Eveline mesmo já me falou, Ana, eu faço 5 na maior parte dos dias, né? E tudo bem. Para mim, o mais importante é o seu compromisso com você e, como eu falei, a sua regularidade. Além disso, a gente também tem as práticas informais de mindfulness. Então, por exemplo, o mindfulness, ele não é, o que eu quero dizer? O mindfulness, ele não é uma coisa isolada na sua vida. Ele se torna um estilo de vida. Então, quando você está conseguindo estar totalmente presente com seu filho na hora de ler um livro com ele, sem julgamento, sem querer estar em outro lugar, percebendo, inclusive, se a sua mente ela começa a atravessar esses pensamentos de que eu queria estar fazendo outra coisa, mas você consegue olhar para esse pensamento e falar, isso não é o meu momento presente, eu quero estar aqui, eu escolho estar aqui. Então, a gente pode fazer da nossa vida uma prática meditativa. E isso não é tão... Muito poderoso. Nossa. Não é uma coisa assim, você vai ficar 24 horas por dia. Não é não. É importante a gente ter momentos no piloto automático. Isso também faz parte da saúde da mente. É necessário, é necessário. É uma coisa que não é possível, que não é factível, que não vai acontecer. Mas o mais importante é isso, assim, né? É a gente poder também trazer as práticas de mindfulness para o nosso cotidiano dessa forma, assim. Estilo de vida, Ana. Eu acho que o que você falou da questão do estilo de vida é tudo. Porque, assim, tem coisas que são relaxamento, tem coisas que são mindfulness. Às vezes, eu sei que é diferente. Mas, assim, uma coisa que eu me lembro, que eu comentei com você, Ana, eu não sei quantas de vocês, né? Acontece muito isso comigo. Eu não sei por que, quando eu entro no banheiro para tomar banho, eu já estou em 30 lugares, eu já fiz 4 reuniões, eu já fiz as compras, já busquei a... Assim, eu estou em todos os lugares, menos tomando meu banho, tranquila, relaxada. E assim, quando a gente faz mindfulness, o nosso estilo de vida, não é que a gente vai ficar o tempo inteiro, também não é, mas a gente, o cérebro começa a se moldar para a gente começar a ficar atenta naquele momento que a gente está ali. E fala, sabe o quê? Hoje, agora é o meu momento de autocuidado, eu vou ficar aqui, eu vou tomar meu banho, eu vou relaxar, vou pensar em mim, vou me cuidar. E assim, realmente, como a gente está explicando aqui, o tempo inteiro a gente está falando, gente, isso é um processo. Não é extremos, por favor. Porque nem a gente vai ficar o tempo inteiro o 100%, não. É um processo, né? Mas é uma coisa que a gente tem que construir sempre, tem que tomar essa atitude. Desde a hora que a gente está tomando banho e tá ali, não, peraí, agora eu tô um momento mais mindful, mas tá ligado e não viver nesse piloto automático. Porque, Ana, eu não sei o que acontece no nosso mundo. A gente tá todo mundo nesse piloto automático? Não Mas é? assim, a nossa atenção ela é roubada, né? Né? Existe uma economia da atenção. As empresas pagam muito caro para roubar a sua atenção. Muito. A sua atenção está a sua vida. Então, assim, se a sua atenção ela é facilmente roubada aí pelas redes sociais, por empresas que, por meio de uma influenciadora, está te vendendo um batom, por exemplo. Enfim, tá? Isso acontece o tempo todo, são vários os recursos. Bilhões e
milhões de dólares, né? Que a gente briga contra essa indústria, Esse é uma... né? Você não está vivendo sua vida, você está sendo conduzida por pessoas que estão ficando muito ricas às suas Pois custas. é. E por crianças para serem marionetes nesse mundo também, para viver sem autenticidade, sabe? Sem coragem de serem quem são. Eu tenho um percurso, assim, de vida, talvez até pela minha história também, de muitas perdas, mas eu tenho esse compromisso de ser quem eu sou, sabe, Eveline? Assim, de ter uma coragem muito de me assumir e de gostar de estar na minha vida. Eu não aceito não gostar de estar na minha vida. Isso não significa que eu não acolho a minha tristeza quando ela chega. Enfim, eu também passo por tudo isso. Mas eu tenho esse compromisso, que são essas pequenas escolhas diárias que você citou, que me ajudam a estar muito firme no caminho que eu acho que faz sentido, que não é para todo mundo, mas que é o meu, sabe? Então, assim, sabe esse negócio, tipo assim, ah, não, eu não tenho tempo pra mim. Eu não tenho tempo, não tenho. Eu escuto isso de muitas mães. Não tenho tempo, pronto, acabou, definido. Não tenho tempo. É porque realmente não tem força interna. E não tô dizendo assim, ah, não é força de vontade, ela tá fazendo corpo mole. Não é isso. Não tem recursos internos para se amar. É uma questão de inteligência emocional isso também, sabe? E o percurso que a gente trilha aqui no Educar Zen, né? Às vezes aparecem pessoas que caem de paraquedas aqui num post ou outro, que são aqueles posts mais polêmicos, em que eventualmente eu estou mostrando como a reatividade ela afeta a criança. E essas pessoas às vezes se sentem, né? Algumas mães ofendidas, são assim, nossa, tudo é a culpa da mãe. E aí, às vezes, sim, às vezes não, depende também se eu tô no mood de poder entrar nisso, né? Porque me machuca também, assim perceber que algumas pessoas estão encarando dessa forma a minha comunicação, né? Porque não é a minha intenção. Mas eu sempre busco falar assim, olha, não, aqui, né, a proposta é te mostrar que você pode não ficar tão identificada na culpa e que você pode ficar mais responsável pela sua própria vida. É muito diferente a autorresponsabilidade de culpa, né? Você pode aprender a estar mais consciente do que você faz, das escolhas que você faz, e mais poderosa, porque você está com mais força para falar assim, não, agora é a hora do meu banho, e agora eu vou sentir a água quente caindo nas minhas costas, porque foi um dia difícil, eu preciso disso nesse momento, sabe? Né? São pequenas E, coisas, né? exatamente. Exatamente, Ana. Eu sou tão grata por tantas as coisas que você realmente tem tentado aplicar para a gente, mostrar, olha, isso é tão importante, porque isso afeta a nossa qualidade de vida, gente. E a gente hoje em dia está precisando focar um pouquinho nisso, porque eu não sei, eu talvez não sei se isso é a minha experiência, mas não tem sido fácil para muita gente, ainda mais depois da pandemia, ainda mais depois desse mundo que a gente vive hoje. Então, se a gente não tem uma rede de apoio, se a gente realmente é uma mãe que não tem um parceiro, que não tem. E aí, como é que você faz? Você vai fazer, entendeu? Como é que funciona? Tipo, é muito difícil. Então, se você não estiver se preparando, a tua qualidade de vida ela vai cair. Isso assim, no final das contas, o resultado não é bom nem para o teu filho, nem para você. E dá uma tristeza. E não precisa ser assim. A gente tem tanta tecnologia, tanto recurso, tanta gente disposta, assim como você, Ana, que tem esse chamado lindo de tentar ajudar. E nossa cultura brasileira é tão reativa. E a gente encontra pai e mãe gritando no shopping, grita, bate no filho na sua frente e tal. E assim, já tá na época, já tá na hora da gente começar a acordar aos pouquinhos que there is a better way, tem um outro jeito melhor, não precisa ser assim, para que você também seja feliz, encontre sua felicidade, viva melhor, vive mais alegre, vive mais. É que perfeição não vai existir. E é isso. Então, assim, é por aí, Inclusive, parte do processo é exatamente a gente saber acolher a nossa imperfeição. Somos uhum, imperfeitos, fato, pronto, e acabou, né? né? E conviver melhor com isso nos ajuda muito. Agora, olha só, Eveline, você sabe que as inscrições estão abertas, estão chegando novas mulheres incríveis no Mesen, né? Tô muito Yeah! hoje Ainda bem, pessoal. ao vivo, mas depois você vai ter oportunidade de conhecer muitas delas, mulheres também. Ah, enfim, é muito lindo, né? Porque a gente aumenta essa rede de apoio maravilhosa, daqui a pouco É, tá na comunidade. E, enfim, estão abertas as inscrições, né? E tem pessoas que estão ainda em dúvida se vão entrar no Mesen ou não vão. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que
Para quem você acha que é o MESM? Como que essas mulheres podem se beneficiar? Enfim, um fechamento mesmo, assim. Por que que essas mulheres, elas podem, sim, ter uma experiência muito positiva no MESM? Enfim, né? O que que você diria para uma pessoa que está em dúvida? Se vai Tá. entrar, como que ela decide isso? Eu vou ser bem honesta. Eu espero que. Ana, você vai deixar essa live gravada? Não vai, não, né? Não grava essa, não. Aqui, ó, a Samanta falando que live preciosa. Eu também tô achando, lógico que vai ficar gravado. Porque eu quero ser bem sincera, eu não quero frear o que eu vou falar, eu quero ser bem sem filtro. Eu tô até sem filtro, ó, gente. Tô até sem filtro. Pode Eu quero falar sem filtro. também. É, quando eu entrei no Mezen, né? Eu falei assim, eu não sei se eu vou ter tempo. E essa questão do tempo sempre me pega muito, porque eu sou ocupada e eu falo, como eu vou fazer e tal, tal, tal. Mas realmente, para quem que é essa rede de apoio? Isso aqui não é um curso, é uma rede de apoio. Eu queria que vocês falassem para as amigas de vocês, mães. Eu queria que vocês falassem para quem vocês sentem no coração que tá vindo essa energia na tua cabeça agora. Quem foi essa pessoa? Eu quero que você vá para essa pessoa e você fala assim: não é um curso, é uma rede de apoio. E explica que é só mesmo para você ganhar qualidade de vida para você própria. E isso vai bleed out. Eu não sei nem como é que fala isso direito em português, mas que você vai transferir isso para quem está ao teu redor. E é para todo mundo que quer ter qualidade de vida e plantar essa semente dentro do seu filho e da sua cria que você pariu. Foi você que pariu essa criança, foi você que teve esse filho. E assim, você tem uma responsabilidade com esse ser humano. Então, assim, como você vai fazer isso vazia? Como você vai fazer isso sozinha, somente? Porque família é uma maravilha, mas eles gostam de falar e eles vão te pegar em áreas que normalmente você vai reagir, é parte da gente, mas aí você tem a responsabilidade de ir atrás, procurar essas ferramentas que vão te enriquecer. Isso vai te enriquecer. Eu acho que o Mezen, ele enriquece a tua rotina e te lembra o foco. E assim, eu acho que é aí onde tá a beleza da gente estar junta nisso, porque é um investimento de tempo que vai melhorar a tua qualidade de vida e isso vai transparecer no carinho que você sente dos seus filhos. E eu sempre vou falar na questão da alegria, porque foi para mim que foi o clique. Foi quando eu falei assim, ainda bem que eu consegui voltar a ser quem eu era. Porque às vezes a gente deixa de trabalhar para poder cuidar dos filhos, que foi o meu caso. Eu deixei de trabalhar para cuidar das meninas e eu comecei a me perder nesse processo. Eu falei, nossa, mas o que foi que eu fiz? Eu deixei de trabalhar e nem estou gostando de ser mãe agora. E aí entra nessa questão de depressão, e aí entra na questão da ansiedade, e aí você vê as crianças. E assim, ou eu tinha que fazer alguma coisa, ou eu ia ficar vivendo assim para sempre? Assim, como assim? Você vai escolher ficar assim? Então, se você tem pessoas que você ama na sua vida, que você se importa, fala para essas pessoas, olha, é difícil, né? Então, assim, porque é. Porque eu quero ver alguém dizer aqui nos seus 100 mil seguidores que é fácil. Por favor, me apresenta essa pessoa, Ana, porque a gente vai ter que aprender com ela. Porque não é. Você vai precisar desse apoio, dessa união, dessa força. E é nisso que o Mezen, a comunidade que é página da Ana é para um lugar para a gente se juntar mesmo e falar as coisas que não são, às vezes, nem tão boas de escutar, nem é bonita de falar. E que eu estava depressiva, que eu estava triste, que eu estava totalmente descontrolada e cheguei até a bater uma filha minha, alguma coisa assim. Cheguei até fisicamente a agredir uma pessoinha que você pôs nesse planeta, que te adora, que te enxerga como sendo praticamente um deus, assim, porque é o que criança te vê como sendo praticamente um deus de tanto amor, e você é aquela fonte de amor que tem que ser incondicional para aquele ser humano crescer saudável, né? E aí, como você vai fazer isso? Você tem que ter ferramenta. Amiga, você vai ter que ter ferramenta. E a ferramenta entendeu? Tem gente que nasceu com esse presente de Deus, de como a Ana, de ter toda essa paciência de explicar pra gente, explicar pra mim, que tenho essa personalidade assim, às vezes agitada e tal, a falar assim, eu não vou deixar de ser eu não deixo de ser a Evelyn animada, ou que seja, entendeu? Mas os meus filhos precisam lidar com com a raiva ou entendeu? Não precisa deixar de lidar. Eles não precisam lidar com esse lado meu. Eu preciso me controlar.
na hora de estar lidando com eles. E é isso que o Mesem me deu de presente. E o Mesem são para todas as mães, Ana. A resposta clara é: Mesem são para nós mães, porque nós precisamos dessa rede de apoio. E não tem outra opção, não tem. E aí, se você tem uma sorte, talvez, de ter uma mãe sua ou amiga que seja muito conectada, que esteja num nível bom, que você possa aprender dela, ótimo. Mas se você não teve essa sorte, como é o meu caso, de ter pessoas ao meu redor que tem esse modelo de vida que eu quero ter para mim, eu entro numa comunidade como a sua. É aí onde você se encaixa para mim. E assim, só tenho colhido frutos ótimos e alegrias, e é isso que eu queria que outras pessoas que estão escutando a gente hoje soubessem. E você não precisa ficar assim tão triste e isolada, que tem outras pessoas que estão aqui para ajudar também, e a Ana é uma delas. E a gente, às vezes, assim, eu acho que eu percebo, né, alguns comentários que eu recebo de algumas mães que acham que não é para elas, porque assim, essa galera zen, né? É, o pessoal come granola. Eu me escutei É, essa, vocês comem muito granola. esse pessoal. E aí, gente, assim, não é Não, isso, tá? Não é não. não é essa a vibe, assim, a vibe é exatamente uma vibe de acolhimento, compaixão e autocompaixão, né? E olha, eu tô com muito medo da minha bateria acabar agora, porque eu não quero perder essa live, quero deixar ela gravada. Quero te agradecer de novo imensamente, assim, isso é um presente para mim, pro Conta comigo, Mesem. Ana, conta comigo, porque eu sei que igualzinho a mim tá assim, ó. Uhum. E você tem essa, né, esse brilho, assim, essa pessoa linda. Então, muito, muito grata, Obrigada. muito, muito prazeroso trocar essa ideia com você, como sempre. Estamos muito juntas. Eu quero dizer, né, a quem está escutando a gente aqui, eu vi que algumas de vocês mandou que, eu quero participar e tal, eu queria participar. O que significa se queria, né? Me procura, que a gente pode conversar, né, e eu posso entender e te ajudar também a esclarecer qualquer coisa que você tenha aí como dúvida. Então, me chama lá no inbox. E é isso, um grande beijo para você, para suas pequenas. Muito, muito grata, de coração, viu? Conta Ela é muito comigo, conta comigo. Eu acho que a gente tá, que essa é a tua proposta, é a gente tá as mãos. É, é isso. Linda, um grande beijo para você. Bom dia, que agora lá nos Estados Unidos ainda é super dia, assim, né? É, Ainda. aqui ainda são 11h30, 11h23. Aqui na Itália já são 17h23. A Thaís, é maravilhoso essa troca com vocês. Thaís, acho que foi você que escreveu, né? Me procura, então, pra gente poder conversar mais, tá bom? E é isso, um grande Força, beijo. Thaís, força, Thaís, vamos lá junta, porque olha, a gente não pode ter devolução dos filhos, não, eles estão com a gente, vou ficar com você para sempre, né? Então a gente tem que se armar, a gente tem que se armar junto. Com certeza. Beijo, Beijo. pessoal, tchau, gente, obrigado, Tchau, abraço, tchau, beijo. Tchau, beijão, tchau. tchau.